Pode começar a parte de escoamento turbulento. Me lembrem aí onde foi que a gente parou na análise, na revisão da gente? Faltou colocar? Eu achava que estava lá. Deixa eu olhar. Ah, tá aqui, ó. Do dia. Aqui, o encontro do tarde 1-2 e do tarde 3-4 do dia 1º de janeiro. 1º de dezembro. Já tá lá. Beleza? Oxi. Mas conseguiram ver agora que já tá lá? Pelo menos para mim aparece que já tá lá. Esses dois aqui, essas duas aulas, a de cima é encontro do tarde 3-4 de 1º de dezembro, que foi a última aula, e a de baixo é encontro do tarde 1-2 de 1º de dezembro. Então, aqui ele está mostrando como se... Oxente, que loucura! Ó, porque aqui, ó, ele está dizendo que está público, que sem nenhuma restrições e publicado no dia 1º de dezembro. Deixa eu... Ah, rapaz, olha a bobagem. Isso aqui, será que está na minha conta pessoal? Ou será que está na conta do canal? Que ódio. Ah, rapaz. Ó, o último que tá, realmente o último que tá lá no YouTube do canal da disciplina é do dia 26 de novembro, né? 26 de novembro foi... Oxente. Uma aula de 26 de novembro deve ser alguma aula de Douglas. A última aula minha parece que é essa aqui, que está do dia 19. Então, eu vou colocar isso no canal do YouTube certo. Eu achava que estava no... Achava que estava colocando no canal certo, coloquei no meu canal pessoal, que eu nem sabia que eu tinha, né, para começar a conversa. Pois é, nem sabia que eu tinha um canal no YouTube, quem dirá que tinha essa ruma de coisa lá já. Mas beleza, eu vou colocar lá hoje, então, todos esses direitinho, tá certo? Então, meu povo, eu acredito que no final da aula passada a gente tenha terminado falando a respeito de escoamento laminar, né? A gente fez a revisão, falou um pouco a respeito de análise dimensional, né? Mostrou como era que fazia questões de análise dimensional, e aí a gente entrou na parte do escoamento interno viscoso e falamos do caso laminar. Eu tenho a impressão que foi isso na aula passada. Então, para hoje, resta para a gente comentar, avaliar o caso do escoamento turbulento, as características dele e perda de carga, né? Como que calcula e para que serve, né, a perda de carga, fator de atrito, etc. Então, num último momento, a gente estava falando, né, sobre essas características do escoamento interno, né, a gente fez essa análise qualitativa,
desse escoamento interno, falamos que inicialmente tinha-se um perfil de entrada uniforme, depois a gente seguia com o desenvolvimento da camada limite, né, enquanto essa camada limite estava se desenvolvendo, né, o perfil de velocidades ele mudava, tanto com a coordenada radial, quanto com a posição X, né, e aí, isso daqui caracterizava essa região de entrada, né. Uma vez que essa camada limite alcançava toda a seção transversal do escoamento, então a gente tinha justamente a condição de escoamento plenamente desenvolvido, né, onde o perfil de velocidades era função somente da posição radial que a gente estava avaliando, né. Então, esse perfil de velocidades no escoamento plenamente desenvolvido, ele se mantinha constante de uma seção para a seção seguinte, né? E aí a gente viu que esse comprimento de entrada, obviamente, ele dependia do tipo de escoamento que estava, do regime de escoamento que estava ocorrendo. Se fosse regime turbulento, essa camada limite, ela crescia muito mais rapidamente do que no caso laminar. E aí a gente fez esse cálculo aqui de quantas vezes o diâmetro era necessário para que esses escoamentos alcançassem, né, a condição de regime laminar ou a condição de completamente desenvolvido no caso do regime laminar e condição de completamente desenvolvido no caso turbulento. Então, para o escoamento laminar, a gente viu que esse comprimento de entrada era aproximadamente 140 vezes o diâmetro. Então, se eu tenho um tubo com um diâmetro de 1 metro, eu ia precisar de aproximadamente 140 metros de tubulação, sem nenhuma curva, sem nenhum acidente, para que ele alcançasse a condição de completamente desenvolvido. E para o escoamento turbulento, para um tubo também de 1 metro, esse comprimento estava na faixa de 25 a 40 vezes o diâmetro, né? Então, 25 a 40 metros. E essa quantidade, ela era bem menor, né? Justamente pelo fato da camada limite no escoamento turbulento, ela se desenvolver mais rapidamente, certo? Então, no aspecto quantitativo, na aula passada, a gente tratou do escoamento laminar viscoso, né? E aí a gente viu que a gente podia fazer um balanço de forças sobre esse elemento, e fazendo esse balanço de forças para esse escoamento completamente desenvolvido, né, em regime permanente, de um fluido incompressível, numa tubulação horizontal, a gente só tinha contribuição das forças de superfície e que justamente a variação da pressão, ela era devido à tensão cisalhante entre as camadas de fluido, né, e que essa relação era uma relação linear. Então, a gente via que a distribuição da tensão cisalhante, ela era uma função linear, né, ao longo dessa coordenada radial aqui, né, e dependia justamente de ρP/ρx, ou seja, do gradiente de pressão. Se a gente quisesse calcular a tensão na parede, propriamente dita, então a gente multiplicava a queda de pressão por unidade de comprimento, vezes o raio total dessa tubulação, dividido por 2. Né? E aí, essa parte está bem tranquila para vocês, como foi que a gente fez essas considerações, como foi que a gente chegou nas equações do escoamento laminar. Eu acho que ficou bem batido, né, essa tecla que a gente fez, esse balanço de forças, e aí depois conseguiu justamente obter aquelas equações todas para perfil de velocidade, distribuição de tensão, etc. Então, no escoamento laminar, a gente podia relacionar essa equação da distribuição de tensão com a equação da lei da viscosidade de Newton. E aí, usando essas duas ferramentas, a gente era capaz de determinar analiticamente um perfil de velocidades esse parabólico com a posição radial, né?
E, de posse desse perfil de velocidades, a gente podia determinar a velocidade média, velocidade máxima, vazão volumétrica, enfim, todos os parâmetros característicos e interessantes do escoamento laminar, né? E isso nós fizemos, né? Então, vimos que a velocidade máxima ela era obtida quando a gente estava no ponto de máximo, ou seja, quando a gente tinha uma tensão de cisalhamento mínima, que era justamente na condição da posição radial ser igual a zero, porque era justamente onde a gente tinha o mínimo de tensão radial, então a gente ia ter o mínimo de tensão cisalhante, então a gente ia ter a velocidade máxima do escoamento, certo? Fizemos isso, fizemos também a determinação da vazão volumétrica desse escoamento, né? E, de posse dessas informações, a gente calculou, né, várias características, né? Podíamos determinar qual que era a viscosidade de um fluido, né, se o escoamento fosse laminar. Podíamos calcular a queda de pressão, sabendo a vazão, né? Então, esses aspectos todos a gente conseguiu avaliar para o escoamento laminar. Certo? Quando a gente começou a tratar do escoamento interno turbulento, né, viscoso turbulento, a gente viu que esse caso, né, esse tipo de escoamento, ele tinha um comportamento bem diferente, né? Por quê? Porque a gente tinha mistura entre as camadas do fluido, né, causada justamente por flutuações aleatórias e de alta frequência na velocidade. Então, enquanto no escoamento laminar, para uma dada camada de fluido, a gente tinha uma velocidade constante, né? Para o escoamento turbulento, no caso, a velocidade em cada instante de tempo, ela varia, né, ao redor de uma média, que seria esse valor de U barra aqui. E essas flutuações de velocidade, elas provocavam a transferência de quantidade de movimento, né, entre as camadas de fluido. Então, como eu falei aqui para vocês brevemente, né, isso aqui qualitativamente, momento linear, ele se relaciona com velocidade. Então, taxa de variação do momento se relaciona com a taxa de variação da velocidade do fluido. Se existe variação nessa velocidade das camadas de fluido, né, se existe flutuação dessa velocidade, então existe, né, um momento que está se transferindo entre as camadas de fluido, então vai existir uma força relacionada com essa transferência de quantidade de movimento, e, consequentemente, isso vai gerar uma tensão adicional, né? Então, aqui eu fiz dimensionalmente falando, né, não fiz quantitativamente falando, mas a gente pode relacionar essas tensões, a gente pode relacionar essas flutuações de velocidade com a geração, né, de tensões entre as camadas do fluido. E justamente foi isso que o Reynolds fez, né? Ele chamou esse termo aqui de tensões para o escoamento turbulento, tensões de Reynolds, certo? E se verificou que a tensão efetiva no escoamento turbulento era a soma de uma parcela laminar, mais essas tensões turbulentas que se referiam às flutuações de velocidade. E aí, a gente viu que, devido a essas flutuações, havia uma maior mistura entre as camadas de fluido, né, e um aumento dessa tensão efetiva, né, que o fluido sentia. Qualitativamente, né, para o escoamento turbulento, aquela relação que a gente tinha determinado para a tensão se relacionando com a queda de pressão, obedecendo uma relação linear, ela permanecia válida, né? Então, aqui a gente descreve justamente a relação linear, tal corresponde a essa distribuição aqui de tensão, sendo essa linha reta, né, inclinada.
Porém, essa tensão total, no caso do escoamento turbulento, é a soma de uma parcela laminar com uma parcela turbulenta. E justamente nas proximidades da parede do tubo, a gente tem a importância da tensão laminar sendo predominante em relação às tensões turbulentas. Porque o que acontece? Se as tensões turbulentas elas dependem das flutuações de velocidade, né? A gente falou aqui, ó, tensão turbulenta depende das flutuações de velocidade. Na medida em que se aproxima da parede, né, essas flutuações elas vão sendo amortecidas, né? Porque justamente a gente tem a prevalência da condição de não escorregamento. Então, nessa região próxima à parede, a parcela da tensão laminar, que é justamente aquela devido ao gradiente de velocidade, né, o termo de du, dy, ela é predominante em relação ao termo das flutuações de velocidade, que são as tensões turbulentas, certo? E aí, como eu tinha falado para vocês, para o caso turbulento, a gente não tem aquela lei da viscosidade de Newton para relacionar com aquele tensão igual a ΔP sobre L vezes R sobre 2, né, com a dependência com o gradiente de pressão, com a queda de pressão. Então, se a gente não tem essa equação para relacionar com a lei de Newton, a gente não tem a lei de Newton para relacionar com as tensões cisalhantes, então a gente não pode fazer a dedução analítica, né? E aí se avaliou o escoamento turbulento a partir de experimentos, né? E se verificou que esse perfil turbulento, ele obedecia o que a gente chama de uma lei de potência, né? Em que esse perfil de velocidades, ele dependia aí de um expoente n, e esse expoente n dependia justamente do número de Reynolds. Então, quanto mais turbulento o escoamento, maior o valor de n, e aí a gente tem um perfil de velocidades, né, que vai estar sendo elevado a 1 sobre n, a um número cada vez menor aqui no expoente, né? E aí, isso aqui leva ao fato, né, de que esses perfis de velocidades para o escoamento turbulento, eles se tornam cada vez mais achatados na medida em que o expoente n cresce, né? Então, aqui é apresentado um perfil de velocidade quando n é igual a 5, que seria esse mais rombudo aqui, enquanto para o perfil de velocidade com n igual a 10, esse perfil ele é muito mais uniforme, né, muito mais achatado. Rapidamente o fluido sai da condição de velocidade igual a zero para a velocidade máxima aí desse escoamento, né? Então perceba que quanto mais turbulento é esse escoamento, mais próximo, né, ele fica de uma característica de uniformidade de velocidade ao longo da sessão. Isso é importante para a gente, justamente na próxima sessão, quando a gente vai tratar de coeficiente de energia cinética, certo? Dúvidas até agora, pessoal? Alguma coisa que eu falei, vocês não entenderam? Fizeram alguma questão anterior e não deu certo? Bom, então, meu povo, feitas essas considerações e entendendo que a gente não tinha muito mais o que trabalhar em termos de desenvolvimento de equação para o escoamento turbulento, o que a gente fez foi passar para a avaliação de energia no escoamento interno viscoso, né? Entender que o atrito é o consumidor da energia disponível para esse fluido, né? Então, o fluido tem uma quantidade de energia disponível na forma de pressão, carga cinética e energia potencial,
né? E o atrito, ele vai ser consumidor dessa energia, né? E aí, quem vai ser o elemento que vai ser responsável pela reposição dessa energia vão ser as unidades de bombeio, certo? Então, quando a gente fez essa consideração para essa avaliação da energia no escoamento interno viscoso, a gente viu que na ausência de outras formas de realização de trabalho, né, que não fosse o próprio trabalho de escoamento, né, entendendo esse escoamento como escoamento interno em regime permanente de um fluido incompressível através de uma seção de entrada e uma única seção de saída, né, a gente viu que essa equação da conservação da energia, ela podia ser escrita dessa maneira, né, e nesse ponto a gente tinha ficado com a necessidade de avaliar como que o perfil de velocidades variava ao longo da área, sendo esse perfil elevado à terceira, né? Então, a gente tinha aqui V ao quadrado vezes V. Então, eu tinha necessidade de avaliar o termo de velocidade à terceira nessa integral, né? E aí, para facilitar a vida nossa vida enquanto engenheiros, né? Trabalhado se usa, né, o fator de correção da energia cinética para que a gente possa usar a velocidade média do escoamento para computar a energia cinética em cada seção transversal, ao invés de ter que fazer essa integração, certo? Então, esse fator de correção da energia cinética, ele pode ser compreendido como a diferença, né, entre o caminho usando a integração, né, ao longo da área, né, em detrimento ao uso do valor da velocidade média. Então, quanto mais próximo da uniformidade estiver esse perfil, mais próximo está o termo integrado em relação ao termo usando a velocidade média. Então, para perfis de velocidade uniforme, a alfa seria justamente igual a 1. Já se esse perfil ele é não uniforme, esse valor de alfa ele cresce. E aí a gente viu que para o caso do escoamento laminar, alfa seria justamente 2, né? Enquanto no caso do escoamento turbulento, alfa fica próximo da unidade, né? Então, quando o Reynolds é de 4 vezes 10 a terceira, ou 3 vezes 10 a sexta, esse alfa varia muito pouco, ele tem a variação somente na segunda casa decimal, né? Então, para o escoamento turbulento, alfa é aproximadamente igual a 1, certo? De posse disso, né, a gente chegou na equação da conservação da energia para o escoamento interno viscoso. E a gente viu que a diferença da energia mecânica entre duas seções, né, seção 1 e seção 2, ela ocorria causada, né, pelas perdas de energia mecânica na forma de calor e de energia interna do fluido em decorrência do atrito, certo? Então, num escoamento viscoso, existem perdas por atrito, e essas perdas por atrito são responsáveis pela variação da energia mecânica desde uma seção 1 até a seção 2, certo? Se esse escoamento ele não é viscoso, então não existe variação entre a energia mecânica na seção 1 e 2, e aí a gente tem esse termo sendo igual a esse, certo? No caso viscoso, como existe essa perda de energia na forma de energia interna e atrito e calor, né, por conta do atrito, então a gente tem justamente esse termo de perda de carga. E a gente dividiu a perda de carga, né, em duas parcelas principais, né? Uma que é a perda de carga principal, né, devido ao atrito nesse escoamento plenamente desenvolvido, e outra é a perda de carga secundária, que é devido ao escoamento através de acessórios, através de válvulas, através de joelhos, através de locais, né, desse escoamento em que o perfil de velocidades ainda não atingiu
a condição de completamente desenvolvido, certo? E aí, o que aconteceu, né? Para a gente determinar essa perda de carga principal, a gente viu que a gente poderia calcular, né, essa perda de carga como sendo simplesmente a variação de pressão entre uma seção 1 e 2, dividido pela massa específica do fluido, ou dividido por massa específica vezes a aceleração da gravidade. Só que isso aqui não era muito interessante, por quê? Porque é interessante que a gente possa avaliar essa perda de carga, né, através de parâmetros simples, que eu tenho informações diretas do escoamento, né. Então, a gente foi relacionar justamente essa perda de carga principal com as características, né, do escoamento laminar. Quando a gente fez isso, a gente viu que para o escoamento laminar, essa perda de carga principal, ela podia ser escrita como um produto de o que a gente chamou de um fator de atrito, 64 sobre Reynolds, vezes a razão de aspecto da tubulação, né, comprimento sobre diâmetro, vezes a velocidade média dividido por 2, né, a carga de energia cinética. Então, essa expressão, ela permitia o cálculo dessa perda de carga, bastando eu saber informações do regime de escoamento, da característica da tubulação com relação a comprimento e diâmetro, e da velocidade do escoamento. Eu não tinha que saber diretamente qual que era a diferença de pressão entre um ponto e outro. Eu não tinha que fazer essa medida de ΔP para saber a perda de carga principal, certo? Fizemos isso para o escoamento laminar e fizemos também para o escoamento turbulento, né? Só que no caso turbulento, como a gente não tinha uma equação direta que relacionasse velocidade com queda de pressão, a gente foi ver como que essa queda de pressão se comportava para esse tipo de escoamento. E se viu que a queda de pressão era dependente, né, era função de diâmetro, as características, né, as propriedades do fluido, massa específica, viscosidade, comprimento da tubulação, a velocidade média do escoamento e a rugosidade da parede, né? Quando se fez essa análise dimensional, se verificou que a perda de carga, né, esse termo aqui, ΔP sobre ρ, a perda de carga era proporcional a L sobre D, que é a razão de aspecto, vezes a velocidade média do escoamento, vezes uma função de Reynolds e de E sobre D, que é a rugosidade relativa da tubulação. Essa função de Reynolds e rugosidade relativa, a gente chamou de fator de atrito de Darcy, certo? E esse fator de atrito, então, é que multiplicado por L sobre D, V ao quadrado sobre 2, permitia o cálculo da perda de carga no escoamento turbulento. Então, como essa expressão, ela tinha a mesma cara, o mesmo jeitão da expressão para o escoamento laminar, né, a gente verificou que esse termo de 64 sobre Reynolds caracterizava o fator de atrito para o escoamento laminar, tá? E aí ficou o ponto, como era que eu ia determinar esse fator de atrito, né? Então, o fator de atrito, a gente tem duas formas principais de determinar ele. Para o escoamento, se a gente não quiser fazer cálculo numérico, cálculo, digamos assim, cálculo direto, a gente pode determinar o fator de atrito para uma dada condição de escoamento através do uso do gráfico de diagrama de Moody. Tá? Então, esse gráfico aqui do diagrama de Moody, ele traz a relação da medida do fator de atrito, F aqui, com respeito ao número de Reynolds, que é esse eixo horizontal, e com respeito à rugosidade relativa da tubulação, certo? E aí, esse gráfico de Moody, a gente pode
avaliar ele em 4 zonas de comportamento do fator de atrito diferente, né? Primeiro, a zona laminar, que obedece àquela relação de fator de atrito igual a 64 sobre Reynolds. Em seguida, uma zona crítica, que é uma zona justamente em que esse fator de atrito ele oscila muito rapidamente, muito bruscamente de valor, né? Ele passa aqui de um valor, sei lá, de 0,03, 0,02 para o escoamento laminar, para valores de 0,08, 0,07, muito rapidamente, né? Com pequenas variações de condição de escoamento. Então, o fator de atrito varia bruscamente nessa zona crítica. Em seguida, se tem uma zona de transição, que é uma zona de dependência do fator de atrito, com o número de Reynolds, mas também com a rugosidade relativa. Então, se percebe essas curvas bastante inclinadas aqui, para descrever esse comportamento do fator de atrito, né? Então, para um dado número de Reynolds qualquer nessa região de transição, na medida que a rugosidade relativa aumenta, a gente tem um aumento também no fator de atrito, certo? E a partir dessa linha aqui, grande linha pontilhada, a gente tem a zona de comportamento do fator de atrito, como a gente chama de zona completamente turbulenta ou regime completamente turbulento. Nessa zona aqui completamente turbulenta, a gente tem o fator de atrito sendo praticamente constante com o número de Reynolds. Então, para um dado valor de rugosidade relativa, você pode variar bastante a condição do escoamento sem que haja variações no número de Reynolds, certo? Isso aqui ocorre em decorrência do desenvolvimento da camada limite sobre as rugosidades, certo? Então, para o uso, né, desse gráfico, que a gente precisa informação do número de Reynolds e informação das características da tubulação. Ou seja, eu preciso saber o diâmetro dessa tubulação para poder calcular E sobre D, né? Para alguns materiais aqui é fornecido justamente qual que seria o valor da rugosidade, né, absoluta, né, a qual a gente precisa ainda dividir pelo diâmetro dessa tubulação. Dúvidas até agora? Então, além do diagrama de Moody ser uma ferramenta para a gente determinar o fator de atrito, né? Existem outras formas de se determinar esse fator de atrito, né? Por exemplo, através do uso da equação de Colebrook, que é uma equação interativa, né? A gente fez, inclusive, uma questão, não me lembro se foi na turma de vocês ou foi na turma do TARD 3.4. A gente fez uma mesma questão calculando o fator de atrito com o uso da equação de Colebrook e com o uso lá do diagrama de Moody, e deu exatamente igual. Então, para usar essa equação, a gente faz um chute inicial aqui com o fator de atrito e verifica se o valor calculado se aproxima desse valor inicial, né? Se houver divergência, então a gente substitui, né, o valor obtido aqui no lado direito da equação e faz o cálculo novamente aqui para esse lado esquerdo, né, até que haja a convergência. Então, tem a equação de Colebrook, que é interativa, tem a equação de Haaland, que não é interativa, mas que tem algumas restrições de uso, né? Precisa que o número de Reynolds esteja acima de 3.000, e ainda assim ela fornece um pouco de diferença, né? 2% de diferença, e outras correlações, né? Como a correlação de Blausius para Reynolds acima de 10⁵. Então, isso tudo, pessoal, foi para a gente determinar como que calculava essa perda
principal aqui. Então, a gente trabalhou com esse termo aqui da perda de carga, né? Faltava a gente avaliar a perda de carga nos acidentes, nos acessórios. E aí a gente viu que essa perda de carga nos acessórios, né, ela aumentava na medida em que esses acessórios provocavam mais e mais mistura entre essas camadas de fluido, né, perturbavam mais e mais o escoamento, e que a gente tinha dois métodos principais para calcular a perda de carga nos acessórios, né? O método do coeficiente de perda e o método do comprimento equivalente. No método do coeficiente de perda, né, se determinava experimentalmente para cada acessório do escoamento qual que era o coeficiente de perda, né, para ele, e aí a gente contabilizava que acessório está sujeito a qual condição de velocidade de escoamento para avaliar a perda de carga naquele acessório. E aí fazia, né, isso para todos os acessórios presentes no escoamento. Então, um detalhe para avaliar aqui é se a tubulação sofrer uma redução na seção transversal, uma diminuição na seção transversal, a gente vai ter esses coeficientes de perda sendo multiplicados, né, por velocidades diferentes, certo? Então, na questão que a gente fez em sala de aula, todos esses coeficientes, em todos os trechos da tubulação, a gente tinha um diâmetro constante, que era de 5 centímetros. Se esse diâmetro era constante, então a velocidade a velocidade média, né, em todas as seções desse escoamento era a mesma. De tal forma que essa perda aqui nos acidentes, ela podia ser contabilizada como a soma dos coeficientes de perda vezes uma velocidade que era a mesma para todos os elementos. Porém, se em alguma questão que vocês forem fazer houver uma diminuição do diâmetro da tubulação, os acessórios que tiverem nesse trecho com diâmetro reduzido, eles vão ter que ser multiplicados, né, pela velocidade daquela seção. Então, vai ser um valor de velocidade maior do que o da seção com diâmetro maior. Certo? Então, atentar para isso. Certo? E aí, a gente falou, né, do método do coeficiente de perda e falamos também do método de comprimento equivalente, né? E esse método de comprimento equivalente, ele avaliava justamente a diferença, a queda de pressão num dado elemento, né, e dizia, olha, essa queda de pressão equivale a X metros de tubulação horizontal em que o fluido escoe na mesma condição que ele vinha escoando, né? Então, uma válvula, por exemplo, vale, sei lá, 10 metros de tubulação em que o fluido escoe na mesma condição de escoamento que ele vinha, né, anteriormente. Então, com o mesmo fator de atrito e com a mesma velocidade. Ok? E aí, a escolha de um método ou do outro ia depender justamente de que informações vocês tinham disponíveis na hora de realizar, na hora de fazer uma dada questão. Certo? Dúvidas nessa parte? Então, pessoal, basicamente, a gente tinha esse conjunto de situações para tratar com vocês, né? A gente fez questões de várias naturezas, né, de determinação de diâmetro, questão de
cálculo de potência de bomba, questão de cálculo de espaçamento necessário entre unidades de bombeio. Tudo isso a gente fez aí nessa terceira unidade. E o que eu digo para vocês, né, para avaliar corretamente, né, adequadamente as coisas que vocês vão ser cobrados na avaliação, primeiramente, façam a interpretação do texto que vocês estão lendo, né? Então, ele vai dizer, na maioria dos casos, de que tubulação se trata, né? Você vai ter informação aí das características desse fluido, né? Então, sejam capazes de retirar do texto as informações que vocês vão efetivamente precisar para o cálculo de vocês, certo? Destaque essas informações e o que é pedido de vocês. Então, essa esquematização do que você tem versus o que é pedido, ela é super importante para que vocês possam, né, sistematizar tudo e conseguir fazer um cálculo simples, né, ao invés de ficar sem saber o que seria o próximo passo, né, o que vocês precisariam fazer. Então, por exemplo, nessa questão aqui, né, percebam como que foi mais ou menos a linha de raciocínio, né? A gente partiu da equação da conservação de energia usando a perda de carga, né, considerando justamente que esse fluido ele era viscoso. Fizemos a consideração, né, de que esse tubo era horizontal, de que o diâmetro era constante. Então, tudo isso promoveu simplificações nessa equação. E aí a gente precisava calcular esse ΔP aí da bomba, né, em função de uma perda de carga, né. Essa perda de carga era a soma de uma parcela, como a gente tinha dito, principal com a parcela dos acidentes, né, então vocês iam avaliar se existiam ou não acidentes nesse trecho que ele pediu para vocês contabilizarem. Essa perda de carga principal, né, a gente sabe que ela ia depender de um fator de atrito, de características, né, da tubulação, comprimento, diâmetro, velocidade do escoamento. Então, sempre era importante vocês estarem fazendo esse cálculo do número de Reynolds, da rugosidade relativa, para só então, né, efetivamente fazer mexer com a equação principal que vocês vão ter que trabalhar, certo? Obviamente, isso aqui seria o tipo de procedimento para uma questão em que você já tem a informação do diâmetro da tubulação, né? No caso de uma questão que lhe peça o diâmetro, né, como essa daqui, que ele pergunta qual é o diâmetro de tubo que deve ser instalado, sabendo qual que é a queda de pressão por unidade de comprimento. Então, a gente recai, nesse caso aqui, em um problema como é que eu digo? Iterativo. E interativo de uma maneira bem rudimentar, né? Por quê? Porque nesse tipo de problema em que ele fornece uma vazão e pede para você calcular o diâmetro, você não tem como determinar qual que seria a velocidade do escoamento. Sem velocidade, você não tem número de Reynolds, sem número de Reynolds, você não tem fator de atrito. Então, nesse tipo de processo, a gente chuta um valor inicial de diâmetro para poder calcular uma velocidade inicial, né? E de posse dessa informação da velocidade inicial e do número de Reynolds é que se avalia qual que seria a perda de carga, né, em cada caso, certo? Então, aqui, foram feitas primeiro interação com o diâmetro de 1 metro, e aí se verificou que a perda de carga não era compatível com a perda de carga real, então aqui eu coloquei um xizinho. Fez-se uma nova tentativa com metade daquele valor, e aí se percebeu que a perda de carga foi muito maior do que efetivamente, né, a perda de carga real, e aí se fez um chute aí no meio desse intervalo, 0,75,
e se verificou a proximidade entre os valores calculados e reais, né? E aí se optou por parar o processo iterativo, certo? Então, percebam que é justamente um cálculo, né, recorrente e iterativo, no caso que você tenha que determinar o diâmetro de uma tubulação. Tá bom? O último ponto que a gente tratou foi a respeito de unidades de bombeio, né, os equipamentos de bombeamento, e aí a gente verificou que para esses elementos, né, para as bombas, a gente tinha que a taxa de realização de trabalho por uma unidade de bombeio era proporcional à vazão volumétrica vezes o ΔP dessa bomba, né, a variação de pressão que ela impunha ao fluido, né. Esse cálculo aí permitiu que a gente também calculasse a carga da bomba, né, a carga, né, a altura de carga da bomba, como sendo justamente o ΔP da bomba dividido pela massa específica do fluido, certo? E aí a gente verificou que esse tipo de unidade, ele proporcionava um ganho de energia no fluido na forma exclusivamente de pressão, né? E não de energia cinética. Por que não de energia cinética? Porque se a gente tinha a mesma velocidade na seção de entrada que a velocidade na seção de saída, então não existia ganho de energia cinética do fluido. O que havia era efetivamente um ganho da energia na forma de pressão, certo? E aí a gente contabilizou, né, a eficiência de uma unidade de bombeio como a taxa de realização de trabalho que a bomba, né, a potência que a bomba impõe ao fluido, né, o que o fluido recebe de potência em detrimento, né, em razão ao que a bomba recebe de uma fonte elétrica ou uma fonte qualquer que faça com que ela funcione, certo? Então, essa seria a eficiência da bomba, né? E aí a gente entendeu que essas unidades de bombeio, né, elas adicionavam energia ao fluido. Então, se a gente quiser tratar de uma equação de conservação de energia, considerando a presença de uma bomba, né, então a gente precisava, né, adicionar um termo naquela equação, né, que seria justamente o termo de menos ΔH da bomba, né? Por quê? Porque entre a seção 1 e a seção 2, entendendo que entre elas haveria uma unidade de bombeio, na realidade, a bomba estaria adicionando energia ao fluido, né? Então, seria uma perda de carga negativa, como uma perda de carga negativa, certo? Eu acho que foi isso que nós tratamos, né, nessa terceira unidade. Eu espero que vocês estejam se sentindo confiantes para a prova de terça-feira, vai dar tudo certo, né? E era isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira agora, faz alguma questão, faz alguma coisa, mas assim, em termos de conteúdos, a gente está... Pode falar, Rafaela. Rafaela quis sair da reunião e apertou para levantar a mão. Ah, pobre. Tudo bem, acontece. Ah, pode ser, né? Não, professora, desculpa, é que caiu. Eu É disse, que acho que a Rafaela levantou a mão e foi-se embora. Não, é porque eu tô com uma dúvida numa questão da lista, Diga. sobre o cálculo do coeficiente de atrito. Eu fiquei super enrolada na questão 4 da lista. Ela fala do engenheiro de Minas, com relação ao. Era o engenheiro de Minas para calcular, que fala sobre o lago. Tá, deixa eu pegar aqui a questão. Eu acho que é esse aqui. É essa daqui? Pronto. Essa mesmo. Então, ele diz assim: um engenheiro de Minas planeja fazer
eu dar o print dela para a gente ver o que, que eu posso fazer com ela aqui no Power. Então, ele coloca assim: o engenheiro de Minas planeja fazer mineração hidráulica com um jato de água de alta velocidade. Um lago à pressão atmosférica, está localizado a 600 metros acima do local da mina. A água será fornecida através de 1.200 metros de uma mangueira de incêndio com diâmetro interno de tanto e rugosidade relativa tanto. 180 engates com comprimento equivalente de 20 diâmetros estão localizados na mangueira. O diâmetro de saída é de 15 milímetros. O coeficiente de perda localizado da saída é de 0,5, baseado na velocidade de saída. Estime a velocidade de saída máxima que o sistema pode fornecer. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a equação para facilitar nossa vida. E aí a gente poder trabalhar com ela nos termos individuais. Tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Então, qual é a situação? Né? Eu vou desenhar aqui para ver se fica mais claro, porque às vezes não é nenhuma questão de você não conseguir fazer o problema propriamente dito, é mais de entender como que ele está localizado espacialmente, certo? Então, eu vou colocar aqui o lago. Nossa. Opa, caramba, não era isso que eu queria. Peraí, meu filho. Aqui está o lago, né? E ele está dizendo que esse lago, ele está 600 metros acima. Deixa eu botar aqui. Seria algo como isso. Então, esse lago, ele tem um H aqui de 600 metros. Metros acima do nível da mina, né? Então, eu vou colocar a mina como sendo uma caixa. Isso aqui eu vou colocar de uma cor mais escurinha, vai ser a mina, tá, pessoal? Esse cinza vai ser a mina. Deixa eu ver se eu consigo escrever mina. E aqui eu vou colocar lago, porque, né, o desenho não tá essas Coca-Cola todas, né? E ele fala que o comprimento dessa tubulação toda é de... O comprimento todo dessa tubulação é de 1.200 metros, certo? Essa mangueira tem diâmetro de 135 milímetros, né? Com rugosidade relativa de 0,03, 0,03, e nesse processo tem 180 engates, cujo comprimento, o LE sobre D, ou seja, o comprimento equivalente de cada engate é de 20 vezes o diâmetro, né?
Além dessas perdas aí, ele contabiliza uma perda na saída, cujo coeficiente de saída é 0,05, né? E nessa saída, o diâmetro é de 15 milímetros. Então, perceba que, deixa eu colocar aqui na saída, essa restrição aí, essa diminuição, para ver se fica mais claro para vocês. Vou colocar aqui esse triângulo assim, como se fosse. Esse triângulo aí é como se fosse essa restrição aqui, certo? Então, perceba, Rafa, que em todo o trecho, né, na maior parte do trecho da tubulação, a gente tem um diâmetro constante, que é esse diâmetro de 135 milímetros, né? Ele dá o comprimento da tubulação, a rugosidade relativa, então isso aqui permite que a gente calcule qual que vai ser o... Sim, ele não deu a velocidade, não é isso? Tá. Então, vamos lá. Se a gente pegar esse nosso processo daqui, né, conseguem, não sei se, eu vou colocar um como sendo o lago e dois como sendo a mina, tá certo? O lago está a pressão atmosférica, então a gente pode desprezar esse valor aqui de P1, certo? A velocidade na interface do lago também vai ser desprezível, então V1 é igual a zero, certo? A pressão P2, que é na saída da nossa tubulação, também é pressão atmosférica. Certo? Z2, a gente sabe qual que é a altura, e a velocidade na seção 2 é a velocidade essa que a gente vai querer determinar, né? Entre os pontos 1 e 2 não existe nenhuma bomba, certo? Então, essa perda de carga aqui, na realidade, vai ser a soma da perda de carga principal com a perda de carga nos acidentes, certo? O que acontece? Essa perda de carga principal, ela vai depender do fator de atrito, L sobre D, velocidade média ao quadrado, velocidade média ao quadrado, sobre 2. Caramba. E a perda nos acidentes, a gente tem dois termos para considerar, né? Os termos que usa o método dos comprimentos equivalentes. Então, a gente tem 180 engates, né? Então, 180 vezes fator de atrito, L sobre D, P médio ao quadrado sobre 2. Mais o termo referente à perda com o coeficiente lá, tá? P médio ao quadrado sobre 2. O que está acontecendo com essas minhas velocidades?
Então, esse tipo de questão aqui, ela também vai ser similarmente àquela questão lá do diâmetro, como ele não fornece a vazão volumétrica, né, a gente também não tem como diretamente obter essa velocidade, certo? Então, esses fatores de atrito aqui, a gente pode determinar, a dúvida era como que você podia determinar o fator de atrito, não era isso? Isso. A gente pode fazer essa determinação do fator de atrito. Eu faria, né? Como que eu faria? Eu faria isso usando a equação lá de Colebrook, certo? Então, eu pegaria aqui um... A gente sabe que esse escoamento, ele vai ser um escoamento com alta velocidade, né? Isso é um jato para você cortar uma mina, então a velocidade vai ter que ser muito grande. Então, o que eu faria? Eu pegaria um valor de número de Reynolds bastante alto aqui, e aí verificaria, né, com a rugosidade relativa que ele fornece na questão, qual que seria um fator de atrito correspondente. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o diagrama de Moody, quanto que dá lá a rugosidade relativa na questão? 0,03. Então, deixa eu só ver aqui. 0,03 estaria aqui entre essas duas curvas daqui. Então, nessa região completamente turbulenta aqui, não sei se está dando para ver, nessa região completamente turbulenta, que seria a região em que a gente estaria trabalhando, por quê? Porque justamente é um jato de alta velocidade, o fator de atrito, ele varia de 0,25 a 0,03. 0,025 a 0,030. Como é que é? 0,025 a 0,030. Então, eu pegaria, né, um valor intermediário desse fator de atrito, certo? Por exemplo, 0,027, seria o intervalo, né, entre esses dois, o 275, entre aqueles dois extremos. Usaria as informações aqui que eu possuo. Eu vou mudar aqui de cor, Rafaela, para deixar mais claro o que eu faria, certo? Deixar aqui de preto. Usaria essas informações de comprimento e diâmetro que a gente tem, usaria isso aqui, substituiria aqui esse termo, esse daqui a gente já teria, também, e Z1 e Z2 a gente também teria, certo? Então, verificaria qual que seria a velocidade correspondente aqui. Uma vez que eu calculasse essa velocidade, então a gente faria, né, o caminho inverso do que a gente tem tradicionalmente feito, né? De posse dessa velocidade, calcularia o número de Reynolds para esse fluido. Não é água? Então a gente sabe massa específica e viscosidade. Então, ρV D sobre a viscosidade desse fluido. E aí, com essa informação do número de Reynolds daqui, né, de posse dessa velocidade, aí eu verificaria se esse escoamento, primeiro, foi turbulento na zona que a gente esperava, não é isso? Se ele foi turbulento, qual que era o fator de atrito para esse número de Reynolds e para essa rugosidade relativa, entendeu? Até chegar digamos assim, num denominador comum entre esses valores. É uma questão que você precisa muito jogo de cintura, eu diria, né?
Porque você tem vários termos dependentes da velocidade, certo? Sim, um detalhe. Essa velocidade aqui, né, com o uso do coeficiente K, ela já não é mais essa velocidade daqui, V2, na realidade, essa velocidade que eu vou chamar aqui de V3, ela se relaciona através da relação de diâmetros, ó, 135 com 15, para você obter esse valor de V3, certo? Você vai usar aqui V1A1, né, que é um fluido incompressível, sei lá, o que a gente chamou de V2. V2A2 vai ser igual a o V3A3, né? Você tem a relação entre os diâmetros para poder determinar qual que vai ser essa velocidade aqui nessa última seção, certo? Compreendeu mais ou menos aí, Rafa, como era que você poderia fazer essa questão? Eu consegui compreender melhor, porque eu estava com dúvida quando eu vi o diagrama lá. Aí eu não estava também conseguindo compreender até a senhora mostrar como eu conseguia encontrar, porque tem a questão do logaritmo e tem a questão do diagrama. Então, eu faria primeiro, né, eu pensei, né, enquanto estava resolvendo essa questão, que talvez fosse melhor usar a correlação de Colebrook, mas na realidade, eu acho que qualquer um dos dois métodos, né, elas vão produzir resultados equivalentes. Só que essa consideração de que você esteja na condição de regime completamente turbulento aqui, ela já lhe dá uma noção de qual que vai ser o fator de atrito para essa condição, né, para essa rugosidade relativa que você tem. Então, eu acho que isso aqui fornece uma estimativa melhor do que você chutar um Reynolds aqui qualquer, referente ao escoamento turbulento na equação de Colebrook e ver o que ia dar. Entendeu? Então, eu acho melhor você pegar lá o gráfico e do gráfico ter uma primeira estimativa da velocidade. Beleza? Era isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Questões que a gente possa tratar antes da prova? A prova vai seguir os mesmos moldes das demais, né? Uma questão valendo 3, uma questão valendo, e duas outras questões valendo 2,5, né? Para totalizar 8 pontos, e o questionário está lá no SIGA para vocês. Beleza? Então, nos vemos na terça-feira. Estudem, vai dar tudo certo. Procurem os monitores, eles estão disponíveis aí, tem os horários de monitoria, as salas de monitoria, né? Eles estão aí para isso também. Pronto. Excelente, Felipe. Valeu, pessoal. Muitíssimo obrigada. Nos vemos na quinta.